Olá pessoal, tudo bem? Fala Miltinho, um amigo de longas datas aí da Larissa, e aí a pedido dela vim apresentar para vocês um pouco sobre o que eu estou chamando de fronteiras dentro dessa área de ecologia de paisagem. Eu ainda não sei exatamente toda a temática que vocês tiveram aí com a Larissa, mas de qualquer maneira, como são fronteiras, ou a maneira com que a gente vê as fronteiras, eu acredito que seja o momento que vocês estiverem no curso, acho que pode ser interessante. Bom, para quem ainda não sabe nada sobre a minha pessoa, eu sou formado em Ciência e Computação, e aí aqui na Unesp de Rio Claro, sou a pessoa que tenta motivar o povo a usar a ecologia espacial e conservação e ecologia de paisagem. E aí nessa linha de falar um pouco sobre fronteiras de ecologia de paisagem, eu vou falar um pouquinho sobre biodiversidade, agroecossistema, que está cada vez mais sendo comum, e eu falando um pouquinho também sobre uma linha que a gente está começando a trabalhar agora com paisagens urbanas e biodiversidade, serviços e tal. Para fazer essa síntese, eu vou utilizar como base os últimos 4 ou 5 anos de trabalho da gente num projeto que a gente teve financiado com a FAPESP. O objetivo do projeto ele tinha, na verdade, 4 frentes de trabalho: desenvolver novos métodos para monitorar a biodiversidade, desenvolvimento de ferramental, estatístico e modelagem e tal. Mas, principalmente, como a gente tem muita coisa que a gente não sabe sobre ecologia espacial e biodiversidade, avançar um pouco nessa coisa de Fundamental Ecology, e por fim algo que eu gosto muito, que é essa ecologia de paisagem mais aplicada, e aí a gente fecha um pouco com questões de serviços ecossistêmicos. Nessa interface desse projeto dos últimos 4 a 5 anos, a gente teve a felicidade de ter como parceiro um pessoal da Finlândia. E aí, na prática, como tem aí essas duas figurinhas, né? O lado da esquerda, biologia e ecologia, é uma coisa que a gente faz bastante aqui nos neotrópicos, vocês fazem aí, cada região com o seu sistema e as suas problemáticas e tal. Mas o pessoal da Finlândia, eles entraram principalmente com a parte da matemática voltada para a ecologia e para a biodiversidade. E esse projeto de 4, 5 anos, a ideia era construir uma ponte entre a biologia e a ecologia e a matemática aplicada a questões de interesse da gente. Acho que nesse momento dispensa dizer o que seria paisagem, né? Acho que as principais definições elas lidam principalmente que paisagem é um mosaico de ambientes, de unidades interativas. Esses ambientes podem ser terrestres, aquáticos, ambientes que se diferenciam dentro do que a gente às vezes classificamos nos mapas, né? Muitas vezes você tem um mapeamento lá floresta, mas uma coisa é ser floresta em área que o solo é mais fértil, a produtividade é maior, ou o solo é mais pobre, ou uma floresta que está próxima à água e tem todas as interfaces com os ambientes aquáticos, ou uma floresta que está bem longe das interfaces com os ambientes aquáticos, tal, né? Agora, cada vez mais a gente tem a influência do homem dentro desse processo. Então, nesse exemplo aí, a gente tem um sistema de rodovia, um acesso a áreas, uma forma de escoar a produção, e uma das questões é como que essas modificações que o homem tem feito, essas estruturas novas, pode estar afetando, às vezes negativamente e às vezes até positivamente, algumas questões ecológicas e processos e tal, né? Acho que a palavra-chave para a ecologia de paisagem é a gente pensar nesse mosaico, né? E muitas vezes a gente pensa, poxa, mas o mosaico ele existe porque o homem vai lá e modifica. Esse é um exemplo que talvez o homem não esteja modificando tanto aí na tela, né? A gente vê ambientes em que a gente vê a areia exposta, um cinturão de vegetação formando aí esse coração um pouco mais verde, depois um outro tipo de vegetação mais verde ainda. Esses ambientes, não necessariamente o homem está intervindo, pode ser talvez até quase intocado aí, mas ele é um mosaico. Por quê? Porque são ambientes distintos, com características distintas, que mantêm processos e organismos distintos dentro desse sistema, e que naturalmente no espaço e no tempo ele vai ter diversidade, vai ter heterogeneidade.
nesse momento da foto, muito provavelmente é uma época que estava com, não digamos uma escassez de água, mas pelo menos a água não estava na sua abundância máxima, por isso que a gente vê a areia, mas de repente numa época mais chuvosa a gente acabaria vendo aí a vegetação propriamente dita submersa à água. Então assim, o espaço modifica ao longo do tempo, da sazonalidade, e isso com certeza causa dentro dos sistemas o que está aí em destaque, que seriam os efeitos de bordas, né? Efeito de borda não necessariamente é entre ambiente antrópico e ambiente natural, às vezes dentro dos ambientes naturais tem esses efeitos de bordas. A própria, essa margem mais larga de água aí, essa lâmina d'água maior, ela causa efeito de borda e oportunidade de troca de nutrientes, de organismos e assim vai, né? Acho que talvez a professora Larissa já falou um pouquinho para vocês sobre corredores, né? Muitas vezes a gente pensa em corredores como pequenas faixas de vegetação, de mata principalmente, né? E que ela liga organismos, que ela liga ambientes, mas isso tudo vai depender do processo que vocês estão interessados, da maneira com que vocês querem definir corredores ecológicos, né? Então, nesse caso a gente vê nitidamente o corredor funcionando, porque ele faz com que haja trânsito de organismos, principalmente organismos terrestres, dentro do sistema, entre manchas distintas de vegetação. Mas, indo um pouco além, para a gente, corredor ecológico é quando o corredor, ele ecologicamente está funcionando como sendo uma oportunidade para fluxos de organismos. Então, depende muito do que a gente chama do comportamento dos organismos e da resposta que ele tem às modificações que se tem na paisagem. Então, mais do que ser ligações estruturais, né, nós temos uma estrutura física conectando, o mais importante é que sejam ligações funcionais, quer dizer que essas ligações funcionem para os organismos e processos de interesse. Mergulhando um pouquinho agora naquilo que eu comentei logo no início, né, daqueles vários tópicos principais e objetivos, eu acho que a gente agora está começando a ficar um pouco mais satisfeito com as lições de casa que a gente tem feito aqui nos Neotrópicos. Eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente está avançando no conhecimento de biodiversidade neotropical, principalmente orientada para os estudos florestais, infelizmente, mas a gente tem muita coisa em ambientes não florestais também, em diferentes regiões e tal. E acho que isso abre um pouco de oportunidade para pensar também não só os ambientes terrestres, né, mas os aquáticos, que eu acho que os conceitos se replicam. Esse aqui é o doutorado do Felipe Martello, que ele já defendeu a questão do 1 ano e meio, 2 anos atrás. Até está meio desatualizado aí, o artigo da esquerda já foi publicado, o da direita estamos em revisão e tal. E o objetivo do Felipe no doutorado dele, dentre outras coisas, era ver se tinha efeito de borda e o efeito do tipo da matriz sobre esses dois grupos de insetos que respondem bem às modificações antrópicas. Aí a gente estava numa região aqui no interior do estado de São Paulo, num contexto mais encerrado. Então a pergunta principal existe efeito de borda? A segunda é, o tipo de matriz antrópica influencia nessas diversidades? Nesse caso, a matriz antrópica seria o uso do solo na região da gente. Então, para isso, a gente utilizou um desenho amostral que a gente sempre saía de dentro do fragmento de cerrado e entrava dentro do pasto, ou saía de dentro do cerrado e entrava no eucalipto, ou saía dentro do cerrado e entrava na cana. Os símbolos diferentes mostram aí um pouco os tipos de matrizes antrópicas que a gente tinha. Infelizmente a gente não conseguiu balancear muito porque a realidade de campo realidade de campo, não tem jeito. E aí, para a gente interpretar agora, né, vamos olhar essa figurinha do topo. Quando eu estou na linha tracejada, eu estou na verdade na borda. Quando eu vou para valores positivos, eu estou entrando dentro do cerrado. E quando eu estou entrando para valores negativos, eu estou saindo do cerrado. Então a primeira pergunta o nosso mundo, ele é binário? Eu estou no cerrado, eu estou na matriz?
A figurinha de cima, que é uma das 15 paisagens amostradas, mostra assim, olha, o meu mundo, a diversidade, ela sim, ela é binária. Ou eu estou no cerrado, e aí eu tenho uma diversidade maior, com os besourinhos, ou eu estou na matriz, e aí eu tenho uma diversidade menor. Mas numa outra paisagem, das 15 que a gente já mostrou, aí a gente só está mostrando duas, observem que o mundo é um gradiente, não existe essa coisa tão delimitada, eu estou no ambiente, estou na matriz. Na verdade, pode ser que alguns processos respondam de forma gradual. E isso é uma coisa interessante, porque a maior parte das vezes, pela facilidade que a gente tem de analisar os mapas, a gente distingue com o olhar humano o que é ambiente A, B, C e D, e esquece que em alguns casos a gente possa ter gradientes. Se eu estou mais para dentro de um ambiente natural antrópico, ou estou mais para dentro de um outro ambiente, e como que isso influencia. Essa foi a resposta do besourinho. Agora vamos perguntar para as formigas, né, o que elas pensam de tudo isso. E aí complicou a vida, porque se a gente olhar na figurinha do topo da direita, o que a gente chama de matriz nessa paisagem, eu tenho uma diversidade de formiga maior do que quando eu estou no cerrado. Nesse caso a gente está em áreas de pastagem, eu sei porque eu conheço as paisagens. E quando a gente muda de paisagem, eu fui por uma outra lá de eucaliptos ou uma outra de cana, aí a diversidade de formigas é menor e dentro do cerrado é maior. Então observem que conforme eu estudo os besouros ou formigas, ora o meu mundo ele é habitats, não habitats, ora ele é um gradiente, e ora o ambiente antrópico está pior e ora o ambiente antrópico está melhor. Não tem uma mensagem única nesses dois sistemas, mas a gente está pelo menos sabendo que a gente precisa avançar um pouco mais no conhecimento, né? Avançando um pouquinho mais, e esse estudo que eu vou apresentar agora ele foi feito em áreas de cultivo predominante de cana, então a matriz predominante é cana, e o objetivo era tentar entender se os mamíferos terrestres respondem à fragmentação florestal. A primeira coisa que a gente estimula muito os alunos aqui, eu imagino que aí com vocês não deve ser diferente, mais do que sentar e escrever um projeto e fazer um desenho experimental legal, é a gente preparar quais são as expectativas que a gente tem do ponto de vista de padrão, segundo ou a literatura ou a região. Então, nesse caso, observem que a expectativa da Gabi Beca, que era a mestranda, esse foi o mestrado, que a quantidade de floresta e a conectividade iria positivamente influenciar a diversidade, e que a quantidade de borda nesse contexto não seria tão importante, é a expectativa dela, tal, né? Basicamente ela foi no estado de São Paulo num monte de paisagens. Essas paisagens, cada paisagem é um ponto central e um raio de 2 km, saindo desde pouca floresta até muita floresta. Então a gente tem todo o gradiente representado, quase aí de 5% a 95%, né? Então, para a gente de ecologia de paisagem, se a gente não tiver esses gradientes representados, a gente não consegue tentar entender efetivamente o que está acontecendo. Observem que toda essa área de interior no estado de São Paulo, cheia dos pontinhos amostrais, as 20 paisagens, ela está toda no setor da cana, que é a área mais antropizada, mas a gente representou o gradiente de quantidade de floresta também, né? Usamos dados de câmara trap. Cada paisagem ficava 8 câmara trap por 30 dias, não armadilhamos, tem uma quantidade de horas por paisagem. Aqui está um exemplo de como que era numa paisagem, um ponto central não é 2 km, as câmeras ficavam dispersas aí dentro. Então assim, não era um ponto central e uma câmera no ponto, a gente distribuía, e a amostragem era um mês só, né? Obviamente a gente também registrava outros sinais como pegadas, fezes, pelos que às vezes a gente encontrava nas cercas, e aí a gente trazia também para, olhando a medula do pelo, tentar identificar quais eram os organismos que tinham as espécies, né? A primeira coisa que a gente teve é que a quantidade de floresta, ela sim influenciou a riqueza de mamíferos, e era o que era esperado, né? Quanto mais floresta, maior a riqueza. Mas a gente observou também que a probabilidade de ocorrência
do cateto e da anta, que são essas duas linhas decaindo, é que ela vai, conforme eu vou perdendo floresta, a probabilidade de ocorrência vai decaindo. E aí a gente achou que isso tem um possível limiar em torno de 40%. Abaixo de 40% de floresta, basicamente essas duas espécies somem. Ou somem por caça, ou somem por perda de habitats, ou por declínio populacional, e aí tem várias possibilidades, tal, né? O curioso é que esse mesmo resultado de 40% ser um limiar, né, limiar esse ponto de transição da queda abrupta e tal, para a ocorrência dessas duas espécies, coincide com outro trabalho anterior, que eu não estou mostrando aqui por uma questão de tempo, em que a gente viu que conforme você perdia o habitat de morcegos, eu estou saindo de quase 100, chegando até quase zero, em torno de 47% a gente tinha um limiar. Então observem que esse 47% ele vale para o morcego, ou para a comunidade de morcego, e o 40% serve para os mamíferos terrestres de médio e grande porte e tal. Curiosamente eles estão coincidindo dentro desse sistema, né? Aí eu acho que para vocês é muito mais fácil de assimilar isso, porque vocês estão numa região completamente heterogênea, numa transição de cerrado para a Amazônia, vocês têm aí um monte de ambientes naturais, naturalmente heterogêneos, e a gente cada vez mais quer saber como que essa heterogeneidade influencia diversidade e processos ecológicos. Então agora a gente vai lidar a heterogeneidade dentro do sistema, entendendo como heterogeneidade a diversidade e a proporção de ambientes naturais e antrópicos que a gente tem numa paisagem qualquer. Para isso, a Paula Montanhana, que por mais 48 horas ela é uma doutoranda, que ela defende quinta-feira, na verdade, a gente tentou avaliar o efeito multiscala da quantidade de floresta ou de habitats, né, e da heterogeneidade sobre comunidades de abelhas solitárias. Ela tinha três questões: se existe um limiar do efeito da perda de hábitat sobre a diversidade, se diferentes tipos de cobertura influenciam a diversidade de abelhas solitárias, e se existe um efeito multiscala. O que é multiscala? A escala superior, na inferior, na outra inferior, é como se fossem efeitos hierárquicos dentro do sistema, né? Então o nosso desenho amostral aí está representado nessa figura. Observem que a quantidade de floresta ela vai variar, porque as paisagens maiores, esses círculos maiores, que são 10 na verdade, eles estão desde a área com pouca floresta até a área com muita floresta. A floresta aí está representada em verde. Então nós temos um gradiente de quantidade de floresta, mas em cada paisagem essas paisagens têm um raio de 5 km, a gente colocou 3 paisagens alinhadas com um raio de 1 km. Então a pergunta é, o que influencia mais? É a quantidade de floresta em 5 km ou em 1 km? É a heterogeneidade em 5 km ou em 1 km? E com isso a gente tinha 30 paisagens amostrais. Para coletar as amostras, as abelhas, a gente utilizou ninhos armadilhas. Esses tubinhos aí que estão, esses sistemas, basicamente é um conjunto de possibilidades de ninhos que vespas e abelhas e parasitoides eles vêm e colocam ali os seus ovos, e a gente vai todo mês e pega esses tubinhos, leva para o laboratório, tapa eles, deixa no sistema protegido, identificado, emerge-se dali o inseto. Quando emerge o inseto, a gente pega e fixa ele para identificar quais são as espécies. Interessante, esse tubinho ele vem com a diversidade de abelhas, vespas, mas também quais são os parasitas dessas vespas, abelhas dos insetinhos que estão ali, e dos ovinhos e tudo mais. Muitas das espécies depositam ali material que vai ser usado como recurso alimentar pelas larvinhas e depois pelos insetos que vão emergir. Então na prática a gente tem quase um conjunto de microcosmos ali que a gente pode tentar entender, inclusive muito pólen que foram coletados na região e foram depositados ali, e aí tem um pessoal que está utilizando esses pólens dos tubinhos para tentar relacionar o quanto que os insetos estão de alguma maneira
se relacionando com os recursos florais da região. Aí, obviamente, oi meu amor, um maracujazinho, pede pra mamãe lá, pode ser? Ou você faz. Então a gente obviamente coletou um grupo grande de material, eram 30 sistemas de coleta, que ficou 15 delas num ano, 15 delas em outro, na época que a gente considera que era mais interessante e tal. E aí estão aí os grupos de organismos mais frequentes e tal. Mas o interessante é que a gente está avaliando ainda isso, na verdade, o número de ninhos ocupados, ele tem uma variação com a quantidade de floresta, e a diversidade de paisagem ou a diversidade de ambientes naturais e antrópicos influenciando positivamente essa diversidade o número de ninhos utilizados dentro do sistema. Eu não incluí aqui agora, a gente tem resultados super interessantes para vespas, abelhas, insetos em geral, e o efeito hierárquico dos 5 e 1 km e da diversidade. Como eu comentei com vocês logo no começo, nós temos bastante interesse nessa ecologia espacial, ecologia de paisagem mais aplicada. E serviços ecossistêmicos é uma frente super interessante de trabalhar. Eu imagino aí que vocês devem ter grupos de pesquisa que trabalham, a própria professora Larissa explicitamente trabalhando com isso. Eu só vou mostrar um pouquinho do que a gente tem feito de serviços ecossistêmicos. Não vou entrar nas minúcias do conceito, mas vamos entender o seguinte. Nós temos processos ecológicos, nós temos funções ecossistêmicas e nós temos serviços ecossistêmicos. Os serviços e serviços ambientais. Serviços ecossistêmicos é quando o serviço ele é quantificável, eu consigo colocar um valor para ele para o benefício humano. Então não é só servir para manter biodiversidade, ele tem que servir ao homem, então ele é um serviço ecossistêmico para o benefício humano. Exemplos: qualidade de água, quantidade de água, estoque de carbono, regulação climática, polinização que gera produção agrícola, controle biológico que economiza inseticidas em áreas de cultivo. Então tem que ter um benefício explícito para o homem para ser um serviço ecossistêmico dentro do que a gente está trabalhando agora. Eu vou mostrar esse exemplo, eu acho que ele é bem interessante. O Hugo está praticamente entregando na próxima semana o doutorado dele. Ele tentou entender como que a estrutura da paisagem e o manejo local regula o controle biológico em áreas de produção de café. Então, basicamente, ele tem esse sistema tritrófico, o cultivo de café, aí um monte de insetos, mas nesse caso focando nas vespas predadoras, nas lagartinhas das lepidópteras que causam dano às folhas do café, esse que é o que o pessoal chama do bicho mineiro, né? Essa folha com as lagartinhas aí é uma folha danificada, e se eu danifico a folha, eu comprometo potencialmente a produção do café. E aí, para não ter o dano para a folha, o que o pessoal faz? Entra com os inseticidas, porque daí você evita que as lepidópteras coloquem os ovinhos lá na folha, mas ao mesmo tempo você acaba junto comprometendo os polinizadores, ou seja, é um sistema bem complexo. E o interesse nosso paisagem influencia no serviço que as vespas predadoras executam dentro das áreas de produção de café. Aí, lembra que eu comentei que a gente sempre pede para os alunos fazerem as suas expectativas? Esse é um exemplo. O que ele esperava? Que paisagens, saindo de paisagens dominadas por antropismo, né, que a gente chama de cleared, ou paisagens em que praticamente eu tirei os ambientes naturais, até paisagens mais complexas, ou que eu estou com os ambientes mais íntegros ali e tal, né? E o que a gente espera que tanto a diversidade e abundância de vespas, quanto o serviço de predação da vespa no bicho mineiro, essa figura de baixo a vespa está predando a lagartinha. Ela vem lá, ela corta a folhazinha e preda a lagartinha que está causando dano na folha. Então a gente acredita que tanto a diversidade e a abundância de vespas, quanto o serviço que elas prestam possa ser relacionado com a paisagem.
E falando a língua do bicho-homem, né, que a quantidade, que é a estrutura da paisagem, essa complexidade, ela estaria relacionada com o resultado financeiro que os produtores têm, mas que deve ter um ótimo, né? Se eu pegar e degradar muito a paisagem, eu vou perdendo serviço, mas se eu conservar demais, eu não produzo. Então tem que ter um balanço dentro do sistema. E aí, para isso, o Hugo ele foi em 18 paisagens na região ali da interface entre Minas e São Paulo. Muitas das áreas estão em São Paulo, na verdade. Essas paisagens ela tem quantidade de café e quantidade de floresta diferente. A gente controla também temperatura, umidade, elevação, várias coisas que possam influenciar os serviços, né? E aí vamos ver agora o que a gente obteve de resultado. Aí no eixo X a gente tem a quantidade de floresta e a proporção de folhas que foram minadas, folhas que foram danificadas. Quanto mais folha danificada, pior é. Então o que a gente viu é que a quantidade de floresta num raio de 250 metros, ela influencia na quantidade de folhas minadas. Então, grosseiramente falando, quanto mais floresta eu tenho, melhor é para a área de produção de café. Porque eu não quero que a folha seja danificada, que a folha seja minada pelo bicho mineiro. Ao mesmo tempo, a gente viu que a quantidade de floresta influenciou no serviço de predação das lagartinhas, dos lepidópteros nas folhas de café. Então eu tinha lá uma folha que estava danificada, mas quanto mais floresta eu tenho em volta, mais lagartinhas foram predadas, que é o serviço explicitamente dentro do processo, né? Caminhando um pouquinho mais agora para o fechamento, eu vou falar um pouco, a gente falou bastante de produto de paisagem nessa escala mais fina, né? Raio de 1 km, 2 km, 5 km, e eu vou mostrar agora para vocês algumas coisas que a gente tem feito em larga escala, nesse caso usando a Mata Atlântica inteira como estudo de caso. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre restauração, né? Essa figurinha que vocês veem aí, eu tenho duas fotos, a danificada, que houve um dano qualquer ali, e a restaurada. E se vocês olharem só a restaurada, vocês nem saberiam que ela foi danificada. Por quê? Porque de certa maneira eu tenho tanto contexto, eu tenho tanta integridade na foto, eu tenho tanta integridade no ambiente, que naturalmente a restauração ou a resiliência dá conta de fazer o serviço de recuperação. Mas conforme eu vou avançando com o meu estado de degradação, eu posso ainda ter bastante referências, né, que é a fotinha do menininho restaurado e tal, até começar a já ficar num estado intermediário, que eu diria que a Único Cerrado está hoje, talvez a Único Pantanal está hoje, os Pampas eu imagino que talvez ainda esteja nesse contexto e tal, a Caatinga, em que ainda está no nível intermediário. Eu tenho bastante referência, mas já começo a ter ruptura de processos e eu não sei aí como que seria a restituição do nariz da pessoa, como que ficaria o pano de fundo, onde tem que restaurar e tal. Até chegar no que eu diria que é o estado da Mata Atlântica, em que a gente degradou tanto, que é a foto da esquerda, que por mais que eu recupere, já começa a não ter tanta diferença. Ou é legal recuperar, é legal restaurar, é legal, mas faz diferença? Talvez não faça tanto. Por quê? Porque eu não consigo sair nos 5% de floresta e passando para 10%, ganhar muita coisa. Então isso é uma coisa que a gente está tentando agora avaliar até que ponto a gente poderia estar degradando sem comprometer o sistema. E aí nessa figurinha, se eu sair do lado esquerdo, onde está o pre-threshold state, né, antes de eu começar a ter perda, e avaliar as perdas que eu estou tendo no sistema, para começar indo da esquerda para a direita, eu vou perder a estrutura da paisagem, depois eu vou perder espécie, depois eu vou perder funções até propriamente a extinção. A questão é, quando eu cheguei nesse estado tão avançado de degradação, pode ser que vocês aí tenham regiões que estejam no mesmo contexto, a Larissa com certeza deve mostrar estudos de casos e paisagens para vocês, eu degradei tanto que o custo para me chegar do estado que está, que é o property extinction, até o estado original, o custo é muito alto e a complexidade é muito cara. Mas eu posso chegar num nível um pouco melhor.
ou no nível um pouco mais próximo e tudo mais. Então, o custo e a complexidade vai aumentando conforme eu me distanciei muito do estado original. E aí a gente usou essa ideia e propôs uma estratégia, um framework para otimizar a restauração na Mata Atlântica, utilizando quantidade de habitat e conectividade como abordagem. Basicamente, imagine aí essa paisagem central, é um hexágono de 5.000 hectares. Eu tenho uma quantidade de floresta pequena, 5%, e um contexto regional até que bem conservado. Então a gente diz que localmente ela está com baixa resiliência, ela tem baixa capacidade de recuperar. Mas o contexto dela, a região dela, está com uma alta conectividade regional. Mas poderia ser diferente. Eu poderia ter baixa resiliência no hexágono de 5.000 e o contexto está com baixa conectividade. É ruim, no local é ruim, na região. Ou poderia ser um pouco diferente, né? Eu poderia ter alta quantidade de habitats no local e no regional, e aí eu tenho alta resiliência local e alta conectividade regional, ou um contexto em que eu tenho alta resiliência local, quer dizer, o hexágono está muito bom, e depois o contexto está muito degradado. Então a gente tem essas possibilidades, tal. E aí, usando essa ideia de combinar o local com o regional, resiliência e conectividade, a gente pegou a Mata Atlântica inteira e para cada hexágono de 5.000 hectares a gente calculou um índice de conectividade pensando o hexágono e o seu contexto, e as cores estão aí indicadas dentro desse sistema. Conforme eu vou para o vermelho está ótimo, conforme eu vou para o azul está muito ruim, e o meio do caminho são oportunidades para restauração. Pense o seguinte, se está muito bom, eu não preciso restaurar, eu preciso conservar. Se está muito ruim, é ruim de conservar, mas eu posso restaurar. Será que eu vou ganhar muito se eu restaurar essas áreas que estão muito ruins? Aí é uma questão de balança entre o que eu tenho de recurso disponível e as minhas prioridades. A gente entende que no meio em que não está nem muito conservado e nem muito degradado são as ótimas oportunidades para priorizar restauração. Aí agora a gente tem só uma priorização, na verdade. As áreas em preto são a área fontes. Para quem não conhece muito, aqui nessa área mais, nesse contínuo preto, é a Serra do Mar. Lá que parece uma foquinha no canto superior esquerdo, parece uma foquinha, ali é o Parque Nacional de Iguaçu. E observem que a conectividade ela foi de máxima prioridade, que são os vermelhos, quando nós estamos unindo blocos de hexágonos de 5.000 hectares. No seguinte sentido, que se eu perder aquele elo, eu perco todo o fluxo potencial de processos de organismo. Então, o vermelho é uma prioridade muito maior do que as outras cores. Preto, eu conservo, eu não devo restaurar. E áreas em branco, quer dizer que eu estou tão ruim e num contexto, localmente, num contexto tão ruim, que eu não consigo priorizar, porque eu vou gastar muita energia, muito recurso com baixo retorno potencial. Aí a gente publicou isso na Restoration Ecology em 2013/14, mas a gente também incluiu uma versão em português num livro chamado sobre estratégias espaciais da Mata Atlântica, e o Leandro Tambozia foi o doutorando do Jean Paul, que foi o líder desse estudo e tal. A gente está avançando bastante com ecologia de paisagem e conservação, e a gente entende que quase todos os processos, pelo menos nos ambientes terrestres que a gente está estudando, passam pelo movimento de alguma maneira. Movimento do organismo, movimento do gene, movimento do pólen, movimento da dispersão de semente e por aí vai. E aí a gente tem vários estudos de ecologia de movimento aqui, de carnívoros, de aves, estamos começando com insetos agora. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês. A Claudinha Canda, esse foi o mestrado dela. No mestrado ela trabalhou com dados de movimento da onça pintada no Pantanal. Ela basicamente estava utilizando a ideia de que ao longo do tempo vai variar
a maneira com que os indivíduos se movimentam. Então vamos pensar assim, sociabilidade, eixo Y. 0 quer dizer que o organismo ele não está nem aí para um coisa específico. Quer dizer que um macho não está nem aí para outro macho, uma fêmea nem aí para outra fêmea, uma fêmea com filhote nem aí para uma fêmea sem filhote e por aí vai. Agora, a nossa expectativa, que é o que a gente representou aí, é que ao longo do tempo, uma fêmea com filhote, ela evita todos os indivíduos, por isso uma sociabilidade bem baixa. Um macho evita o macho. Por quê? Porque para gastar de energia. O macho, embora ele queira defender o território, ele não veio para ficar gastando sua energia com outro macho. Ele tem coisas mais interessantes para gastar sua energia. Então ele evita um outro macho. Um macho, ele não evita uma fêmea porque ele é mais forte. No caso, a estrutura física do macho é muito mais forte. Então ele não evita uma fêmea e no momento em que o macho entende que é o momento de acasalamento, não sei como funciona isso na cabeça dos machos da onça pintada, o macho vai em direção à fêmea buscando acasalamento. Uma fêmea com outra fêmea, a gente considera que ela tem um nível de sociabilidade alta. É que nem na nossa sociedade, né? Sair uma moça sozinha à noite numa cidade desconhecida, ela vai ficar muito mais vulnerável, mas se já tem 2 ou 3 moças, ela vai estar muito mais segura contra qualquer eventualidade. Desculpa aí, gente, não é um comentário machista, hein? Também não sou homofóbico nem nada, pelo amor de Deus. Então a gente considera que as fêmeas elas evitam estar sozinhas e estando com outra fêmea, elas têm uma sociabilidade positiva, que quer dizer que elas têm benefícios de estarem juntas. E uma fêmea ela evita o macho, então essa linha tracejada em roxinho ela evita o macho, mas ela também precisa de ter os seus momentos, reproduzir, passar o seu gene para frente, e nesse momento a fêmea pode ir em direção ao macho ou estar permissiva com a aproximação do macho dentro do sistema. Oi, meu amor, tudo bem? Aí agora a gente tem uma ilustração, espero que a animação esteja acontecendo legal. Em preto, a bolinha preta é um macho, vocês devem perceber aí uma silhueta da área do home range da área do macho, e o home range, ou a área de vida das 3 fêmeas, os 3 pontos ali são 3 fêmeas. Observe que cada fêmea está no seu ponto, o macho ele transita ali dentro do sistema. A gente agora nesse momento o macho e a teorema, que é uma das fêmeas, estão andando junto. Espero que eles tenham tido bons momentos lá, tal, e que isso tenha nascido filhotes lindos, tal. Cada fêmea patrulhando o seu território dentro do sistema. Então percebam que é muito mais do que simplesmente a gente... Opa, uma fêmea apareceu de novo ali. Simplesmente calcular a área de vida é interessante, mas aqui a gente está entendendo mecanismos de comportamento, de movimento. Então é o que a gente chama de Movement Behavior Ecology, ecologia de comportamento associada aos movimentos, e os resultados foram super interessantes. A gente fez isso pelo Guará também, só não publicamos ainda, e esse aí a gente não publicou ainda, mas está quase vencendo os revisores. Falando um pouquinho mais de movimento e processos ecológicos, os sabiás para a gente aqui na nossa região de floresta são ótimos dispersores de semente, e também são bons insetívoros dentro do sistema, tal. E a gente estava tentando entender como que os sabiás frugívoros, não apenas frugívoros, mas frugívoros que consomem frutos e dispersam sementes, podem se mover nas paisagens fragmentadas. Então a Natália, que foi o mestrado dela ela pegou 3 paisagens, eram apenas 3 pela complexidade toda e por seu mestrado. Ela anilhou um conjunto de indivíduos, ela usou radiotelemetria, ficava seguindo com a anteninha esses bichos. E aí a primeira coisa que a gente fez foi o que a gente chama de análise de seleção de hábitats. O que é análise de seleção de hábitats? Imagina o seguinte, na paisagem dela, ou nas paisagens dela, eu tinha 13% de floresta. Se o bicho se movimenta de forma aleatória, isso é, não tem nem preferência e não evita o ambiente,
ele usaria 13% de floresta, mas ele usou 47% do seu tempo em floresta. Então, se eu tinha 13% de floresta, mas 47% dos registros estão em floresta, quer dizer que existe uma seleção positiva. Áreas de pastagem com gado, nós tínhamos 50% e apenas 30% dos registros estavam na pastagem. Então, uma seleção negativa. A pastagem não são tão atraente para a movimentação e para a ocorrência dos sabiás. A área urbana, a gente tinha 15% e ele selecionou 23%. Quer dizer, ele usou mais vezes os ambientes urbanos do que tinha disponível na região, como se fosse uma seleção positiva. E a agricultura a gente tinha 9% e basicamente o bicho evitou bastante, embora eu imagino que deva ter recursos interessantes em agriculturas. Mas isso é uso de habitat. Agora a questão e do ponto de vista de movimento? A gente pegou e fez uma avaliação da velocidade com que os sabiás se moviam na paisagem. Vamos entender ali o ponto zero. O ponto zero eu estou na borda da floresta. Quando eu pego e vou para a direita, eu estou entrando na floresta. Quando eu vou para a esquerda, eu estou saindo da floresta e indo para dentro de área aberta, que é a agricultura e pastagem, ou para dentro de área urbana. Vamos entender o seguinte: quanto mais rápido eu me movimento no ambiente, menos confortável eu posso estar naquele ambiente. E aí o ponto zero, que é a zona de borda entre a área de floresta e as matrizes, foi onde a gente teve as menores velocidades, sugerindo que esses sabiás, embora o pessoal diga que eles são florestal, eles na verdade preferem estar na zona de borda porque eles têm benefícios da floresta e benefícios da área de fora. Quando a gente entra para dentro da floresta, veja que a velocidade é maior. Essa velocidade maior sugere que dentro da floresta talvez seja um pouco menos interessante para os sabiás do que quando está na zona de borda. E quando a gente pega a linha vermelha, vejo que até 400 metros entrando dentro das áreas urbanas, os bichos têm quase a mesma velocidade de que quando eles estão na zona de borda, sugerindo que floresta interface com área urbana é ótimo para o bicho e tem benefício. Mas quando eu estou agora avaliando a linha azul, eu estou saindo do zero e estou entrando na agricultura, na pastagem, observem o incremento da velocidade do bicho, ou quanto que o bicho passa a ser menos confortável em termos de uso e de movimento quando ele está dentro dessas áreas aí, possivelmente por escassez de recursos, mas também por se sentir vulneráveis à predação e por aí vai, né? Obviamente isso tudo tem consequências para a conservação e para funções ecossistêmicas, a gente não vai discutir sobre isso, mas a gente está avaliando agora como que a gente usa esses dados para priorizar áreas para restauração também, né? Quase fechando essa parte do movimento, a Dani, o doutorado dela foi com efeito da paisagem sobre o serviço de dispersão de sementes por aves frugívoras em áreas de pastagem. Basicamente a Dani ela ficava nas áreas de pastagem com binóculo, vendo que bichos estavam se movendo nas pastagens, aí identificava a espécie, via o tempo que os bichos ficavam parados nas árvores isoladas ou nos poleiros ou nas bordas das florestas, via a distância que os bichos voavam de uma área para outra, e juntando isso, aí a gente tem só uma das espécies, ela teve quase 100 espécies registradas nas pastagens. A gente viu que o tempo de empoleiramento numa árvore isolada no meio do pasto foi muito, geralmente foram paradas muito rápidas, de apenas alguns segundos. Aí, se a gente for ver, a maior parte dos tempos que os bichos chegaram numa árvore e pararam em torno de 10, 15, 20 segundos. Raramente a gente teve aves, quer dizer, não raramente, a gente teve uma proporção bem menor de aves que ficaram 1 minuto e 5 minutos, que é o 300 segundos lá, raramente aconteceram. Então isso quer dizer que os bichos, eles voam, param pouco tempo e já voam de novo. Aonde que isso tem consequência? Se eu tenho um fragmento florestal e eu quero que esses bichos ajudem a regenerar a vizinhança de pastagem, essas pastagens provavelmente, se elas estiverem muito longe das áreas
das florestas, os bichos vão parar muito pouco tempo e vão levar muito pouca semente. E em termos de velocidade ou de distância de voo, se vocês... Tchau, pai. Tchau. Fala assim, oi galera. Oi. Esse é o Nicolai. Tchau. Você vai estudar? Não. Manda um beijo pra tia Larissa. Tchau. Voltando aqui, a distância de voo, se a gente for ver o pico, ela é em torno de 30 metros. Isso quer dizer que se eu tenho uma área de pastagem que ela está a 30 metros de um fragmento florestal, eu tenho mais chance de receber visita dessa espécie de ave do que quando eu estou a 100 metros, por exemplo. Isso é interessante do ponto de vista de conhecimento e é ruim do ponto de vista de manejo, porque muitas das nossas pastagens elas têm 200, 300, 400 metros, 500 metros de largura, e quer dizer que eu estou geralmente muito longe das fontes de sementes dentro do processo. Aí a gente integrou tudo isso, essas informações, num programinha que é o BIODIN, né, Biologically Scaled Dispersal Model, para simular movimento de animais. E aí a gente tem agora paisagens de verdade. Essa paisagem é uma paisagem da região da gente, floresta em verde, em amarelinho pasto. E o que a gente está fazendo agora é simulando, com base nos dados anteriores de movimento de frugívoros, movimentos de aves virtuais. A ideia é, por onde essas aves passam, elas aumentam a chance da gente ter dispersão potencial de semente. Então, cada cor é um indivíduo se movendo, cada grupinho de pontos é um indivíduo, e aí a gente tem um monte de indivíduos, é só uma ilustração e tal. Nós fizemos isso para um monte de regiões. Agora, com isso a gente tem a chance de prever a regenerabilidade das nossas paisagens. Imagine que aí no Y, na barrinha de cores, quanto mais verde, mais regenerado tal, mais florestal nesse contexto, o tempo está acontecendo, aí tal, eu parto do ano 0 ao ano 20 de regeneração potencial, se vocês olharem os dois quadradinhos, um deles se regenera até que bem, que é o de cima, mas esse de baixo à direita, como eu tenho pouco floresta, eu tenho pouco bicho, eu tenho pouca recuperação do sistema. E fechando os exemplos aí, né, eu falei um pouquinho sobre a questão das aves, das paisagens urbanas. O João Pena, ele agora é pós-doc aqui da gente, e o interesse dele é em efeito de biodiversidade, efeito da paisagem sobre diversidade e serviços ecossistema em áreas urbanas. Aí, no doutorado dele, ele estudou em Belo Horizonte e ele queria ver o efeito das árvores urbanas sobre a avifauna. Ele tinha algumas expectativas, lembra, a gente sempre fortalece isso, tem que ter expectativa, qual a sua hipótese, o que você espera. Então o que o João esperaria? Primeiro, olhando as barrinhas lá em cima, que o impacto humano, que é a característica da paisagem e que as características das árvores nas ruas urbanas teriam efeitos diferentes sobre a diversidade. Então o impacto humano é basicamente ruído e densidade de gente. Landscape características é a quantidade de floresta e conectividade e tal. E o street trees basicamente é a quantidade de árvores que eu tenho na rua. Tem outras variáveis também. Aí, isso aqui, para quem conhece, é Belo Horizonte. Cada pontinho desse é um ponto que o João foi a mostrar. Aí nessa paisagem em detalhe, cada asterisco é uma árvore que foi feito um mapeamento pela prefeitura, né, no caso. Então a gente tem todo um mapeamento aí. Em verde são as florestas, em verde mais clarinho são as áreas de áreas abertas, né, os lotes não construídos, mas também sem floresta e tal. E basicamente a gente viu que no eixo X o ruído urbano influenciando a diversidade de aves. Grosseiramente falando, quanto mais ruído, menor a diversidade. Então o ruído urbano causa sim um impacto sério sobre a diversidade de avifauna, mas não é só ruído, a gente viu também outras coisas relacionadas à estrutura paisagem que eu não apresento ali. O João também trabalhando aí dentro desse contexto de
áreas urbanas, a gente participou do plano diretor da cidade de Rio Claro, que acabou gerando esse artigo relacionando as paisagens urbanas e a mineração, e nós, por participar do desenvolvimento do plano diretor, criamos um artigo, publicamos um artigo de como que foi a nossa experiência nessa interface academia, poder público e os interesses privados. Interesse privado, no caso, as mineradoras. Então, basicamente, a gente tem toda uma estratégia de como funcionou o sistema, né? Nós temos aí o planejamento ambiental acontecendo dentro das esferas públicas e tal, mas a gente tem os interesses sociais, econômicos do Estado, da governança e tudo mais, que de alguma maneira se interfacia tudo, e isso tem influência sobre o planejamento ambiental. Aí do lado direito, o Estado, representado principalmente pela Câmara de Vereadores e pela Prefeitura, pelo Prefeito, pelos secretários e tal. A economia, basicamente, é aí os mineradores, as empresas que são de construção civil, indústrias, a própria agricultura no contexto urbano e periurbano e tal. E a sociedade é representada basicamente por dois grupos: a sociedade civil, representada pelas suas ONGs e pelas suas instituições, mas a academia, no caso a Unesp, também sendo um forte elo de ligação junto um braço forte da sociedade. E aí, eu não vou entrar em detalhes, mas foi uma experiência super interessante. Essa interface poder público, economia e sociedade e a universidade no processo gerou uma proposta de um plano diretor com um zoneamento urbano e um zoneamento rural dentro do plano diretor, basicamente discutindo questões de mineração, mas também discutindo questões de expansão urbana dentro do sistema, e obviamente isso está em trâmite ainda de como que vai ser o potencial novo plano diretor. E aí, dentro do que a gente trabalhou, a gente fez um desenho da parte urbana de onde estão as áreas mais importantes, e geramos corredores ecológicos, que são esses grupos de linhas aí, para unir parques e praças da cidade dentro de um contexto de ecologia de paisagem urbana, usando aí os conceitos de corredores ecológicos e serviços ecossistêmicos e respostas biológicas e tal. Isso aí a gente está no momento agora de tentar fechar a publicação, né? Obviamente que conforme eu mudo o perfil ecológico, eu mudo os corredores. Eu estou fazendo um flip-flap para vocês verem que perfis diferentes dos corredores mudam. Isso aí é interessante a gente saber que perfis ecológicos diferentes geram corredores ecológicos diferentes dentro do sistema, e aí essas ferramentas têm ajudado bastante a gente no processo. Os próximos etapas, a gente quer integrar bastante sensoriamento remoto, muita coisa de informações via satélite, mas também muito drone, muitas lidars, radar, imagens de qualidade de vegetação, fitossanidade, onde eu acho que a gente vai avançar bastante nos próximos tempos. Bom, é isso. Eu não vou entrar agora em detalhe nesse próximo projeto que a gente está avançando, mas eu vou deixar o PowerPoint para vocês saberem aí como que a gente está pensando em atuar nos próximos 4 ou 5 anos. A ideia é ter um financiamento, espero que pela FAPESP, com mais ou menos aí umas 15 ou 20 grupos de pesquisas interagindo dentro desse sistema para responder perguntas, principalmente de restauração de ecossistema para a Mata Atlântica e tal, e avançando bastante principalmente em questões mais das dimensões humanas, que eu acho que é onde a gente está pecando mais atualmente. É isso, agradeço bastante o tempo de vocês. Eu vou estar à disposição talvez aí para tirar dúvidas. Infelizmente, como a internet não ajudou muito, espero que a gente consiga interfacear via e-mail, ou se alguém daí tiver alguma necessidade de trocar ideias um pouco mais profunda, a professora Larissa, ela sabe que ela tem a chave da porta do laboratório, do departamento. Ela vem quando quiser, ela manda quem ela quiser, da maneira que for, e vai ser um prazer para a gente estar
discutindo. Eu comentei com vocês, a gente tem um grupo grande de colaboradores dentro desse processo, né? Mas o mais importante são os alunos que fazem de verdade o sistema funcionar. Eu agradeço bastante sempre eles, porque sem eles a gente não faz nada. Para mim, família é tudo. Eu estou aqui em casa, estou aqui uma jabuticabeira de uns 60 anos, acabou de ter a sua carga, a sua contribuição desse ano e tal. Então, para mim, estar nesse ambiente de família rende muito para mim. Na verdade, a Keila, o Camilo, o Nicolas são meus grandes amores e minha grande motivação e inspiração, e eu só consigo me dedicar adequadamente à parte de pesquisa e ao ensino, porque eu tenho do meu lado uma companheira fantástica, Keila, que principalmente também me apoia dentro do que eu amo muito, que é a cultura popular brasileira, aí representada por nossa capoeira. É isso, agradeço bastante mais uma vez e até a próxima. Larissa, de coração, um abração. Tchau. Eita.